Olá, eu sou o Diego Olivares. Eu sou a Bárbara Demerov. Esse é o Perfil 1LDF, o podcast que conecta diferentes idades, ideias e personalidades a partir de um livro, um disco e um filme. Esse é o nosso convidado de hoje. Oi, gente, eu sou Kaique Brito, eu tenho 20 anos, eu sou um menino negro daqui de Salvador, minha paixão é cinema, mas eu também crio conteúdo, eu também escrevo e eu também atuo. Então, enfim, amo todas essas áreas, estou sempre no audiovisual, na comunicação. E o meu livro é Conectadas, o meu filme é Lemonade Mouth e o meu disco é Monteiro, de Lil Nas X. Nesse episódio, a gente conhece o impacto de virar uma figura carimbada das redes sociais de um dia para o outro. E daí eu acho que eu tinha esse sentimento, né? Acho que quando você tem uma coisa que emplaca muito, né? Quando você não tem aquele crescimento super gradual, você tem aquele crescimento muito da noite pro dia, você começa a ficar inseguro, né? De se você vai conseguir, tipo, manter isso, ou se você vai conseguir suprir as expectativas das pessoas por muito tempo, ou se você vai conseguir se superar, o que é toda outra coisa também, né? Fala sobre como consumir uma obra de arte potente e se ver representado nela podem andar juntos. Muito importante, assim, pra mim, ter pessoas que eu admiro. Tipo, antes de tudo eu admiro, e logo depois eu percebo, caraca, e é igual a mim, entendeu? E não que eu chego nessa intenção, sabe? Porque me mostram que me tira daquele lugar de impostor, tipo assim, nossa, só tô aqui porque eu sou tal e tal e tal coisa, tal e tal e tal cota. Não, é porque ele era bom, eu gostava de ouvir ele, daí eventualmente falei, caraca, é verdade. Ele tem tudo a ver comigo, assim, sabe? E aprende que é impossível colocar uma geração inteira numa só caixinha. Eu lembro que quando escreveram essa mini bio para mim, a galera da minha agência escreveu, era tipo assim, é a voz da geração Z, alguma coisa assim, sabe? Eu falei, gente, calma aí, que tipo, também um dos conceitos do que é ser geração Z é entender que é uma geração completamente diversa, né? É essa geração que a gente entende que existem diversas visões de mundo aí. Chegamos agora no 16º episódio da temporada 2025 e esse ano a gente já falou com atores, jornalistas, escritores, executivos, chefes de cozinha. Aliás, fica novamente o convite para quem está chegando agora ouvir os episódios anteriores. Mas o fato é que hoje a gente desbrava um mundo novo, né, Bárbara? Sim, hoje a gente vai falar com uma pessoa nascida depois dos anos 2000, que não ouviu ao vivo o Galvão gritar é tetra e provavelmente nunca alugou uma fita VHS. Mas não se deixe enganar pela idade. Minha cara ouvinte, meu caro ouvinte, o Kaique Brito pode ser jovem, mas ele já tem uma visão bem profunda sobre si mesmo e sobre arte em geral. Se você ainda não conhece o trabalho dele, vale a pena ouvir essa entrevista. Com certeza, o Kaique é um influenciador de Salvador que ficou conhecido aos 15 anos por dublar com ironia os discursos mais absurdos de políticos e personalidades da extrema-direita, principalmente durante a pandemia. De lá pra cá, muita coisa aconteceu. Ele foi elogiado e compartilhado por nomes que vão da menina Maísa até o cineasta Kleber Mendonça Filho, atuou no filme Sem Coração, criou seu próprio podcast e em 2024 lançou seu primeiro livro, Quase Exemplar. Hoje, com 20 anos, o Kaique usa o bom humor e a sensibilidade para falar de identidade, crescimento, política, literatura e muito mais, sem nunca perder o deboche. E as escolhas dele para o nosso podcast são um reflexo disso tudo. Vamos conhecer agora as 3 obras que marcaram a vida do Kaique, começando pelo livro. Conectadas, escrito por Clara Alves, é um romance juvenil leve e apaixonante sobre 2 garotas que se conhecem online. Uma é jogadora competitiva e outra é escritora de fanfics. E aos poucos descobrem sentimentos reais para além da tela. Uma história sobre amor, amizade, representatividade e os vínculos que nascem no mundo digital. Monteiro, de Lil Nas X, é o disco de estreia do rapper norte-americano que virou ícone da nova geração queer. Com letras confessionais, beats pop e visuais ousados, o álbum é uma declaração de liberdade e autoafirmação, misturando vulnerabilidade, ironia e revolução estética. E Lemonade Mouth é um filme musical da Disney em que 5 adolescentes se conhecem na detenção escolar e formam uma banda inesperada. Unidos por suas diferenças e frustrações, eles descobrem no palco uma forma de resistir, se expressar e transformar o ambiente ao redor. Não importa se você é millennial e nunca ouviu falar dessas obras, tá tudo bem. Ouve a entrevista com o Kaique e você vai entender tudo que esse livro, esse disco e esse filme explicam sobre quem ele é.
Então hoje a gente está aqui com o Kaique Brito, direto de Salvador. Que prazer receber você para essa conversa, Kaique. Obrigado por estar Prazer com a é gente. todo meu. Muito obrigado por me chamarem. Que isso, prazer é todo nosso. A gente está super animado para conversar com você e te conhecer melhor também, né? Porque esse é o intuito desse podcast. A gente quer também conhecer melhor os nossos entrevistados, indo além do que a gente lê e vê nas redes sociais, né? Uhum. E Kaique, você tem uma peculiaridade. Você é o nosso entrevistado mais jovem. Eu amo coletar esse recorde nos lugares que eu vou, gente. É super divertido. Que ano que você é, Kaique? Eu sou de 2004. Gente, eu fico assim, eu sou de 92, não é que eu sou assim, nossa, mas eu sou uma millennial, e aí quando eu vejo pessoas que nasceram depois dos anos 2000, eu fico muito chocada. É. E aí a gente tem uma curiosidade para começar, porque quando a gente montou o podcast, né, a gente falou um livro, um disco, um filme, a gente ficou pensando, mas será que as pessoas mais jovens ainda têm esse apego, principalmente pelo disco, assim? Elas Eu tenho. costumam... Então eu queria saber, antes da gente começar a entrar nas obras, queria saber se você é daqueles caras que ainda para ouvir um disco do início ao fim, assim. Muito. Eu não uso playlist no meu Spotify. Eu só abro álbuns mesmo e ouço os álbuns. Porque, sei lá, eu sinto que eu enjoo de músicas muito fácil, mas eu gosto de ouvir música como uma obra inteira, assim, sabe? E eu acho que isso é muito de cultura de diva pop, gente. Eu acho que quem acompanha muita diva pop, como eu, tipo, fã de Ariana Grande, etc., é muito por eras, álbuns. Então, tipo. Todo ano que a artista lança um álbum, tem uma estética diferente, tem uma musicalidade diferente, enfim. Eu acho que é muito cultura de gay de Twitter, assim, como eu sou. Então, eu ouço muito álbum mesmo. Eu lembro que eu comecei a ouvir álbuns como, tipo, obras do início ao fim, lá em, sei lá, 2012, com o álbum da atriz da Disney que eu adorava muito. E daí eu ouvia no Google, assim, eu nem sei por onde eu ouvia, gente, só dava um Google e achava. Quem que era essa atriz da Disney? A maior do mundo, chamada Bridget Mendler, que é a protagonista do meu filme que eu trouxe aqui, que é Lemonade Mouth. E Ah, ela é, tipo assim, maior do mundo, tanto que ela começou como atriz, mas atualmente ela é, tipo, CEO de uma empresa de foguetes. Tipo assim, ela estuda sobre o céu e o espaço, enfim, ela mudou completamente de carreira. demais. É muito incrível isso. Pô, e ela gerou um impacto aí em você, então, como artista, né? Uhum. Total, total. Ela me formou como tipo assim. É porque ela protagonizava o meu filme preferido, que é Lemonade Mouth. Ela protagonizava a minha série da Disney preferida, que era Boa Sorte Charlie. E ela tem músicas muito farofinhas e gostosas de ouvir, sabe? Então, assim, você ouve, você não sente. Amo isso, amo ela. E agora vamos falar de música, né? Já que o Diego já abriu assim nesse lado. Por que você escolheu esse disco e esse artista? Cara, eu escolhi Monteiro de Lil Nas X. Não foi uma resposta completamente óbvia para mim, porque a resposta mais óbvia do mundo seria a coisa que eu mais ouvi, que foi provavelmente algumas outras coisas, mas esse é um álbum que me marcou, definitivamente. Assim, Monteiro é um álbum que me marcou porque ele é o álbum que mais me resume como pessoa, assim. Tipo assim, a obra musical que eu ouço, eu falo, caraca, parece que ele se enfiou dentro da minha cabeça e escreveu essas músicas, entendeu? Lançou lá em 2021, se eu não me engano, e tipo gosto muito de Lil Nas X como artista, assim, ele me identifico muito com ele, e eu escolhi o álbum Monteiro porque é isso, eu acho que é o primeiro álbum dele como um projeto sem ser um EP, né, e tal, e daí eu sempre me identifico com primeiras obras de artistas, né, eu acho que é porque eu tô nessa fase de primeiras obras que eu tô lançando também, Legal. então eu sempre me identifico com primeiros filmes um diretor dirigiu, primeiro álbum que o artista lançou. E esse é um álbum que leva o nome dele, né? E daí ele resume muito, assim, sobre a trajetória dele da infância até agora. E ele lança esse álbum quando ele já emplacou alguns hits, né? Uns singles, assim, mas ele não era... Eu acho que ele não era muito acreditado como um artista que lançaria uma obra coesa, assim. E eu gosto muito de me identificar com esse lado dele. Muito bom. E você falou que o disco foi lançado em 2021, né, na pandemia. E Aham. durante a pandemia, como que você consumiu a cultura no geral? Assim, você ouviu mais discos, ou você leu mais, ou você viu mais filmes?
Eu vi mais filme, eu vi mais série, assim, muita série. Eu viciei em Glee, eu nunca tinha assistido Glee antes. E daí eu assisti Glee na pandemia, viciei, virou minha coisa preferida, assim. Enfim, eu acho que na pandemia eu tava nessa de consumir fervorosamente muita coisa. Tipo assim, eu estava viciado em velho, a série que eu consigo lembrar agora é Glee, mas eu acho que eu vi também Modern Family na época. Eu vi muita coisa na pandemia e eram essas coisas mais de conforto, né? Não era muita coisa assim para queimar o cérebro, não. Claro. Eram essas coisas mais bestinhas, mas e que tinham muitos episódios. Então eu tinha ali uma relação longa com essas séries que eu assistia durante a pandemia. E eu ouvia muito disco. O Monteiro lançou em 2021, que para mim é dos últimos anos assim muito bons para música. Lançaram-se muitos álbuns incríveis nesse ano. Eu adorei o Grammy daquele ano. Enfim, Lil Nas X ele lançou essa em 2021 e eu ouvi muito. Eu tava lá esperando lançar, se eu não me engano, e daí eu ouvi e mudou minha vida. Amei. Você falou que você se identifica com vários assuntos, várias das letras, assim, o que te identifica mais, assim, dentro desse álbum? Cara, eu acho que de primeira, assim, que eu consigo pensar é realmente isso que eu falei. E tem a música, eu acho que o lead, assim, do álbum é Industry Baby, que eu acho que é a música mais famosa que tem, que ele fala muito sobre ter lançado um hit, daí ter emplacado um hit e ter muito questionamento de se ele conseguiria fazer isso de novo, entendeu? Então, e daí é uma música muito tipo assim, ai, gente, eu tenho poder sim, eu consigo fazer essas coisas, eu consigo fazer de novo quantas vezes eu quiser. Enfim, é uma forma mais egóica de colocar a mensagem que no resto do álbum ele vai falando, tipo, gente, eu tenho insegurança sim, não sei se consigo não, na verdade. Mas eu gosto muito que nessa música, assim, resume bastante esse sentimento de... É assim, é isso, né? Eu viralizei na internet em 2019, eu já venho gravando desde, sei lá, 2015, 16, mas eu viralizei em 2019, as pessoas começaram a me conhecer em 2019, na pandemia mais ainda, né? Então em 2020, meu Deus, o que foi aquilo? E daí eu acho que eu tinha esse sentimento, né? Acho que quando você tem uma coisa que emplaca muito, né? Quando você não tem aquele crescimento super gradual, você tem aquele crescimento muito pá, muito da noite pro dia, você começa a ficar inseguro, né? De se você vai conseguir, tipo, manter isso, ou se você vai conseguir suprir as expectativas das pessoas por muito tempo, ou se você vai conseguir se superar, o que é toda outra coisa também, né? Então, quando ele lançou o Monteiro, assim, eu ouvi muito, eu acho que esse é um tópico que me pega bastante, assim, né, porque ele tava falando sobre a música que ele lançou, que ele hitou, se duvidar, na mesma época que eu, assim, 2019, e daí ele foi sentindo essa pressão, né, e não só pressão interna, mas que vem do externo, né, vindo das pessoas cobrando e dessa coisa do pop, né, gente? O mundo pop é muito assim. Eu tenho certeza que artistas indie não sentem tanto essa pressão. Eles não devem sentir tanto isso, porque é mais aquela coisa artística, né? De, gente, eu vou lançar aqui, vou me isolar na minha casa aqui, no Airbnb. Já, eu acho que, tipo, gente do pop é muito... E que tá muito no mainstream, né? É muito cobrada, tá lá o tempo todo, e ia tá se superando, ia tá mantendo. Eu acho que o álbum fala muito sobre isso, assim, sobre ele manter aqueles hits que ele conseguiu emplacar antes e se ele conseguiria fazer isso no futuro. E eu acho que é isso que eu mais me pego, assim, no Monteiro. E você comentou, né, que você teve um crescimento muito abrupto. Aham, Você tinha 15 anos só, né, Kaique? aham, Como é que foi lidar com isso emocionalmente falando, né? Numa época que ainda já se falava, claro, né, sobre saúde mental, mas não tanto quanto hoje, né? Porque a pandemia aham. deixou abriu essa porteira também, né? É verdade, é verdade. A pandemia deu uma deslanchada no assunto de saúde mental. Nossa, isso é verdade. Às vezes eu acho que as coisas são só comigo, mas de fato, foi com todo mundo. É isso. Eu, na real, retail, tipo, eu tava prestes a fazer 15 anos, então tecnicamente, ainda tinha 14. E eu tava no primeiro ano do ensino médio. Tipo assim, eu tava começando o ensino médio. E foi muito maluco, assim, porque tava até conversando com um amigo meu esses dias. Eu cresci com criadores de conteúdo, né? Eu não cresci necessariamente com essas celebridades super intocáveis. Eu cresci com YouTubers. Então, meus maiores ídolos eram YouTubers. Era
do Minecraft, entendeu? Eram uns de vlog, assim, era isso, minha realidade era essa, de consumir conteúdo. E daí, eu cresci vendo eles lidando com isso com o público, né? Acho que a mágica da gente conhecer criadores de conteúdo pela internet, assim, é que é um nível a mais de proximidade do que celebridades super intocáveis. Então, eu vi a jornada deles, eu vi aqueles vídeos que eles faziam de respondendo haters, e daí eu ficava pensando, né? No futuro, se acontecer comigo, não vou ligar. Eu ficava nessa. E é isso, eu tava falando com meu amigo que eu acho que eu sempre gravei, assim, eu sempre fiz vídeo e essa realidade de eventualmente trabalhar com criação de conteúdo não era esse sonho inalcançável. Eu enxergava isso acontecendo, sabe? Eu não enxergava o jeito que ia acontecer. Mas por algum motivo eu sempre soube que eu ia estar gravando vídeos por muito tempo, assim. Então não foi uma surpresa para mim ter tido essa mudança abrupta de quantidade de seguidor. Foi uma surpresa, mas não foi uma coisa completamente do zero. Porque eu não fui desses influencers que surgem, tipo, gente, do nada, eu já tava gravando antes. Tipo aquela mulher lá do avião, né? Sabia que você ia falar dela, exatamente. Tava pensando nela enquanto eu falava disso. Eu não fui assim, entendeu? Eu não viralizei por causa de um escândalo absurdo, não. Eu viralizei por um dos vídeos, assim, que eu já tava querendo fazer. Então, eu já tava gravando há muitos anos, né? Então, é isso, quando eu viralizei, foi uma surpresa muito legal, por ter gente que eu admiro muito me acompanhando, né? Então, nossa, foi um dia que eu acordei. Já que a gente tá falando de tanto de obras aqui, eu tava vendo uma série que foi cancelada na Netflix, eu nem lembro dela direito, mas era aquela The Society, e eu tava tão viciado na série que eu tava terminando ela e não peguei no celular o dia todo. Vocês acreditam? Então, tipo, eu estava viralizando desde amanhã, desde que o dia amanheceu, e eu só fui pegar no celular meio-dia, porque eu estava terminando uma série. E daí, quando eu peguei o celular, tava cheio de notificação. Falei, o que é que eu fiz? Eu não lembrava que eu tinha postado o vídeo no dia anterior, sabe? Não lembrava, era só mais um vídeo que eu postei. E daí, nossa, eu viralizei, e daí tinha já, tipo, Maísa, um Whindersson, Felipe Neto, Léo Nilce, sei lá, muita gente que eu admirava muito, assim, que eu admiro. E daí eu acho que no longo prazo, né, no longo termo, de 2019 para 2025, o que eu mais tiro disso foi essa dificuldade de filtrar tanto os comentários negativos, que foram muitos, quanto os positivos. Porque é isso, né? Os negativos a gente termina acreditando muito neles em dado momento, e os positivos a gente deixa a cabeça se levar, e tipo, e não só no, se levar de se crescer muito, de acreditar muito no próprio ego e no próprio trabalho. É no de, meu Deus do céu, eu preciso corresponder a essas pessoas aqui, meu Deus, elas estão me chamando de gênio, eu preciso a cada vídeo chegar com uma nova genialidade, entendeu? Eu acho que com o tempo eu tive muito esse trabalho de filtrar, e ainda tenho, no momento, não muito de filtrar o que eu recebo, porque a partir de agora, as coisas novas que eu recebo, eu já vou conseguindo lidar de um jeito muito mais maduro, eu sinto. Mas com as coisas que eu deixei entrarem na minha cabeça lá em 2020, entendeu? Nesta época aí que o papo de saúde mental estava super crescendo. Inclusive, também foi uma dessas pessoas que recorreu muito a esse tipo de conteúdo. Então é isso, assim, eu acho que é assim que eu enxergo desde 2019 para cá. E você falou que você meio que planejava já ser um criador de conteúdo, né? Você cresceu tendo esses exemplos. Era uma carreira, entre aspas, ou sem aspas mesmo, que você já almejava. Mas você tinha uma noção, assim, do tipo, beleza, agora eu tô fazendo esses vídeos dublando aqui essas falas e tal, e ironizando elas por conta da dublagem, mas eu quero fazer mais do que isso, né? Tinha um plano de carreira, vamos dizer assim, da onde você queria chegar? Nossa, eu deveria ter. Eu deveria ter pensado nisso, porque é isso. Eu tava fazendo esses vídeos de dublagem, né? Esqueci de mencionar isso. Os vídeos eram muito disso, né? Eram pegando falas problemáticas de gente doida, tipo Bolsonaro, Damares, etc. E dublando por cima, fazendo um lip sync, assim, zoando com a cara deles. Isso surgiu muito natural, inclusive, essa ideia. Tipo, eu lembro do momento em que eu mandei mensagem para meus amigos e falei, gente. Olha esse vídeo aqui, era uma menina falando sobre racismo reverso, ela acreditando, né, que branco sofre racismo. E daí eu falei, gente, vocês acham que se eu dublasse esse áudio, as pessoas iam entender que era ironia? Tipo, eu tive esse... Eu já tava
pensando no possível, tipo, cenário das duas pessoas que fossem assistir não entenderem, entendeu? Então, tipo, eu tava fazendo esse tipo de vídeo, e daí, quando esse vídeo viralizou, eu lembro que no final do dia, eu tava já desabafando com esses mesmos amigos, falando, gente, o que é que eu vou gravar depois? Alguém me dizer o que é que eu vou fazer depois. Daí eu só concluí que eu ia fazer mais disso. E daí eu fui fazendo mais e mais e mais disso, porque era o que as pessoas gostavam. E assim, eu não acho que foi um movimento burro da minha parte, porque a internet é muito sobre repetição. Eu acho que tudo é muito sobre repetição. Eu acho que tudo é sobre essa criação de novos clichês, né? Tipo, é aquela saturação mesmo, de você estar na cara daquela pessoa fazendo aquela mesma coisa, e é assim que a gente vai formando nossa marca pessoal na cabeça das pessoas, né? Por que é que um podcast lança episódio toda semana? Por que é que criadores de conteúdo tanto pensam em postar com consistência? É muito por isso, né? Só que, ao mesmo tempo, eu me arrependo bastante de não ter pensado em diversificar, tipo, enquanto eu postava esses, pensar em outros, ou então, tipo, deixar de postar alguns para pensar em outros formatos, assim. Claro que eu não fico me martirizando por não ter feito isso, né, na cabeça de um menino de 14 anos, mas atualmente eu faria diferente nesse sentido, tanto que minha paixão, assim, minha área é cinema mesmo, é o que eu quero seguir, assim, eu quero dirigir. Então, se eu quero dirigir, eu acho que seria muito interessante se eu tivesse dado uma variada, e é o que eu busco fazer agora, entendeu? O que eu tenho feito agora é variar o que eu tenho feito, assim. Eu procuro o meu formato também por essa mesma lógica, né, de fazer a minha marca pessoal, assim, infelizmente, essa é a parte mais chata que tem, chatíssimo, mas, porque todo vídeo eu quero mudar, todo vídeo eu quero fazer um negócio diferente, enfim, e eu faço, né, mas enfim, dentro dos limites que eu vou ali impondo, nem lembro mais a pergunta, me perdi completamente no raciocínio. Não, você respondeu lindamente. Você está falando sobre como, aliás, falou, é bom que você não se cobre mesmo por não ter É, tido essa visão. Um Afinal, um planejamento. planejamento aos 14 é, anos sendo uma coisa muito natural, e por isso que deu certo também, né? Orgânico. exato. Foi por isso que deu certo, ótima colocação. Agora o disco, né, o Monteiro do Little Nas X, ele Uhum, tem lá a importância também da representatividade, né? De ser um total. cantor assumidamente gay, fazendo Uhum, rap, que é um meio ainda muito dominado por homens, total. héteros e tal. Isso foi uma coisa que também te levou a admirar, assim, o disco? Sim, e eu lembro que eu fiz até um vídeo numa dessas minhas empreitadas de tentar dar uma mudada, porque eu não fazia vídeo sobre artista, e daí eu ainda não faço direito. Tô começando a fazer vídeo sobre filme, mas enfim, eu tive essa ideia rápida de gravar um vídeo sobre Lil Nas X. Meu Deus, e sobre Lemonade Mouth? Gente, olha que lindo. Agora que eu paro pra pensar, eu já. Nossa, eu escolhi as obras certas mesmo pra trazer hoje. Enfim, eu fiz um vídeo sobre Lil Nas X exatamente falando sobre isso que você falou agora. Eu não, tipo, eu não sou fã dele de seguir cada passo da carreira dele, né? Eu sou muito mais fã de outras pessoas, tipo Ariana Grande. Mas ele em si, teve uma coisa que me marcou muito que ele fez, foi isso de ele não era assumidamente gay no início, né? E daí ele hitou com Old Town Road, que era uma música, tipo, meio de meme, sabe? Música de piada, música que viralizou no TikTok como piada mesmo, assim. Não fazendo piada da música sobre ela ser ruim, mas tipo, vídeos de humor usando aquele áudio. Foi assim que viralizou, se não me engano. E daí, eventualmente, ele foi e se assumiu como gay, assim. E, e isso sempre tem o seu preço a ser pago, mas também tem o preço a ser conquistado, né? Assim, tem o ônus e o bônus. Ele se colocou como ele mesmo, assim, então teve muita coisa boa que isso trouxe, tipo essa representatividade, essa marca pessoal também dele, né? De, poxa, ele teve muita coragem, mas isso também traz muito problema, né? Porque, enfim, vivemos na sociedade que vivemos. Então, isso me inspirou bastante, assim, essa coragem que ele teve de ser ele mesmo, assim. E é maluco, né? Artistas que lançam o primeiro álbum com o próprio nome, assim, tá fazendo uma afirmação bem forte. Um statement. É um statement, exatamente. Então tipo, ali se afirmando como que aquela obra ali está querendo dizer. Então, me
me inspira muito nesse sentido, assim, Lil Nas X. Eu acho que inclusive, quando eu tava selecionando as obras para trazer aqui, né? Eu tava pensando apenas em coisas, tipo assim, muito, muito, tipo, que me representam como pessoa que cresceu assistindo aquilo, mas que não necessariamente me representam como a minha identidade, entendeu? Tipo assim, não representam os fatores da minha identidade. Sempre que eu penso nas obras que eu cresci assistindo, são muitas obras brancas estadunidenses e com personagens héteros sempre, né? Então é muito maluco pensar que, tipo, eu cresci muito com isso, amo, inclusive, muitos. Tipo assim, não é porque é completamente sem representatividade, que é necessariamente horrível. Eu amo muitas coisas. Então eu amo a iCarly, eu amo tudo da Nick e tudo da Disney. Inclusive Limona de Mouth. Mas foi muito importante para mim ter obras que eu gostasse de ouvir, inclusive, sabe? Que, tipo, entrassem no meu gosto ali, porque a gente vai formando no nosso repertório e vai formando muito o que a gente gosta de ouvir, né? Vai enviesando. É, então, tipo, foi muito legal eu passar a ouvir mais rap, por exemplo, sabe? Não ouvia rap. Sei lá, não mesmo. Eu ouvia mais popzinho farofa mesmo. Então, muito importante, assim, para mim, ter pessoas que eu admiro. Tipo, antes de tudo eu admiro, e logo depois eu percebo, caraca, e é igual a mim, entendeu? E não que eu chego nessa intenção, sabe? Porque me mostram me tira daquele lugar de impostor, tipo assim, nossa, só tô aqui porque eu sou tal e tal e tal coisa, tal e tal e tal cota. Não, é porque ele era bom, eu gostava de ouvir ele, daí eventualmente falei, caraca, é verdade. Ele tem tudo a ver comigo, assim, sabe? Perfeito. E esse disco, ele tem várias participações especiais, né, que você escolheu. Tem a Miley Cyrus, que eu É amo. verdade. Tem o Elton John, tem a Doja Cat. Uhum, Essas parcerias são muito frequentes, né, na área musical uhum. atual, especialmente. Mas eu queria saber com qual artista ou personalidade, não precisa ser da música necessariamente, assim, mas com quem você gostaria de trabalhar numa parceria, num vídeo, num Ah, filme, num projeto? Você já falou que você quer dirigir, né? aham. Que pergunta boa! Meu Deus do céu. Nossa, eu acho que muita gente, assim. Tanta gente que não vem ninguém na cabeça específica agora, mas vou tentar pensar. Mas é porque é isso, né? É isso que você falou, assim, eu quero dirigir, mas eu também atuo, sabe? Então é muito legal eu já ter passado por algumas pessoas, tipo, sei lá, Maeve Jickins, ela é perfeita, eu sou obcecado por ela. A Maeve já participou do nosso podcast. Ah, é verdade, né? Eu tô pra ouvir o episódio dela, inclusive. Tô pra ouvir o É muito episódio bom. dela. É um dos melhores que a gente já fez. Ai, que tudo! Ótimo saber Top, é um disso. dos melhores. Ótimo saber disso, eu vou ouvir. Adoro ela, eu já contracenei com ela uma vez no filme Sem Coração. Sei lá, eu penso nessas pessoas, mas, tipo, existem os clássicos dos clássicos, né? Tem tipo, a Fernanda Montenegro, tem a Fernanda Torres, mas eu gosto muito dessa. Não que Maeve seja, tipo assim, carreira recente, né? Ela tá aí há muito tempo, mas essas pessoas que a gente vai renovando o nosso catálogo brasileiro, sabe? De nomes icônicos. Então, eu acho que pessoas assim, sabe? Eu gosto muito de Gen Zs no mundo. Eu vou falar assim. Aí, ó, pronto, pensei numa pessoa. Uma pessoa que eu descobri, tipo, muito recentemente. Não é brasileira, acabei de falar catálogo brasileiro, mas vou falar uma gringa aqui agora, porque eu pensei muito nela, que tem me inspirado muito. Tem uma youtuber chamada El Meus. Ela tipo, eu descobri ela recentemente. Ela era muito, 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 assim, famosa em 2015, 2016, 2017, até a pandemia. Na pandemia ela largou. E ela resume o canal dela como se o Ferris Bueller de Curtindo a Vida Doidado tivesse um canal no YouTube, sabe? Ela resume o canal dela assim. Eram vídeos muito inovadores para a época. 4 minutos, vídeos assim completamente, perfeitamente montados e roteirizados e idealizados. Vou explicar aqui, ela fazia vídeos, por exemplo, um dos vídeos mais famosos dela é o Se Assumindo. Então ela fez um vídeo assim, em que ela mostra a intimidade dela, ela mostra, sei lá, ela chorando no chão do quarto. Tipo, super, super vulnerável, mas ao mesmo tempo ela monta um sketch ela convida amigos dela, coloca cada um assim sentado, um de cada vez, né? Tipo uma entrevista de The Office, assim, sabe, de documentário mesmo. Ela grava eles assim e fala assim: tá, eu vou te dar um papel, caneta, e você vai desenhar my crush, sem especificar o gênero, né? Então ela não fala meu ou minha, ela fala dela, o crush dela.
E daí ela vai descrevendo. Gente, tá, tem cabelos loiros, tem olhos azuis, sei lá o que, blá, blá, blá. E daí todo mundo desenhava um menino, e daí ela mostra uma foto e é, na verdade, uma menina, sabe? Tipo, os vídeos dela eram muito criativos nesse sentido. E daí ela parou o YouTube com um vídeo, inclusive, que ela falou, tipo, que ela alcançou o burnout aos 19, e daí agora ela é diretora de curta-metragem. E daí, tipo assim, eu fico, gente, eu tô vivendo a mesma coisa que ela, só que aqui, anos depois. Não que eu burnoutei, não que eu vá largar a internet, porque eu amo muito a internet. Mas é esse sentido de, tipo assim, de se aventurar no meio do cinema. Eu acho que escrever um curta com ela, sabe, atuar num filme, num futuro filme dela. Ela é uma pessoa que eu super colaboraria. E fora ela, vou dizer agora vários nomes, assim, que eu já tenho um contato e que eu já planejo fazer coisa e que eu vou forçar eles a fazer coisa comigo eventualmente. Lucas Leto, que tá fazendo Sardinha em Vale Tudo. A gente já conversou sobre fazer alguma coisa. Lázaro Ramos, que me acompanha, já dei meu livro na mão dele, ele me deu o livro dele na minha mão autografado lá. A gente já trocou contatos. Tá planejando o vídeo junto, inclusive, eventualmente isso vai acontecer. Tipo, o vídeo meio que tá pronto, na verdade, só falta sair. Enfim, tipo, pessoas assim que eu quero colaborar, assim, sabe? Tipo, que vieram antes de mim, que estão na mesma geração que eu e que parecem comigo e que a gente vai fazer coisa junto no futuro. Sensacional. Lázaro Ramos, outra pessoa que já passou por aqui também. Ó. Não, Estamos muito bem frequentados, né? Muito! Você é muito determinado, né, Kaique? Ai, velho, obrigado por falar isso. Assim, eu não me enxergo muito como essa pessoa super determinada. Sei lá, eu vou Cara fazendo de o que pau no parece. melhor sentido da palavra, entendeu? Agora eu tô ficando, juro. Antes eu era muito tímido, né? Tem que ser. Tem que ser, eu tô sendo agora, assim, de 2024 pra cá. Antes não, mas agora eu aceito o termo. E você tá notando os frutos de ser cara de pau, no bom sentido? Tipo, eu sempre fui, como você disse, assim, fazendo as coisas muito naturalmente, sabe? Fui sempre, tipo, fazendo o que aparece, gravando o que dá vontade. E eu acho que é o caminho mesmo para você ir se formando, né? Como pessoa e como artista, assim, como criativo. Mas aí é isso. E daí todo mundo sempre fala muito de networking. E, gente, é isso. Eu sou o oposto disso, eu sou muito tímido. Presencialmente eu não vou falar com ninguém. Eu vou no evento, eu vou ficar no canto. Tipo, se eu vou levar o meu convidado junto do evento, tá ligado? Tipo, minha mãe ou uma amiga, e eu vou ficar conversando apenas com a minha mãe ou apenas com a minha amiga, entendeu? Atualmente eu tô tentando dar uma mudada, até porque eu fui ficando menos tímido, mas é isso, nessa de fazer as coisas muito naturalmente, eu fui caindo muito nas pessoas certas com o tempo, sabe? Então, sei lá, eu fui gravar Sem Coração, que é dirigido por Nara Normand e Tião, e que é, tipo, produzido por Kleber Mendonça Filho, tipo, pelo amor de Deus. Tipo, sei lá, acabei de atuar numa série que ainda não saiu, mas chamada Iceberg, que dirigida por Cecília Amado, Adler Kibe e Viviane Ferreira. Cecília Amado, ninguém mais, ninguém menos que a neta de Jorge Amado, pra quem não sabe, tipo assim, ela é diva, ela dirigiu Capitães da Areia, enfim, ela é perfeita, enfim, eu vou caindo muito com essas pessoas, sabe, certas, e atualmente eu tenho entendido que não é só eu caindo com elas, mas elas também caindo comigo de certa forma, né? Eu tô fazendo trabalho junto com elas. Então eu tô tentando entender que, tipo assim, eu também posso chegar do lugar de sugerir alguma coisa, entendeu? Tô me colocando mais nesse lugar, desde 2024 pra cá. Mas antes disso, não. Eu era muito tímido, não falava com ninguém. Então vamos voltar para um passado mais distante do que 2024, Kaique. Vamos falar do filme que você escolheu e já falou, já deu uma palhinha sobre ele, Lemonade Mouth. Por que você escolheu esse filme? Porque é o filme que eu conseguiria assistir sem parar, provavelmente por umas 11, 12 vezes seguidas, tirando o fator preciso dormir eventualmente. Mas amo Lemonade Mouth, é o meu filme preferido. É um filme do Disney Channel. Uma sinopse rápida dele seria o quê? São 5 colegas que se conhecem na detenção e lá formam uma banda. Sim, é largamente inspirado por Clube dos Cinco, né? Que tem essa trope, assim. Falta a banda no Clube dos Cinco, né? Então eles melhoraram o Clube dos Cinco. Eles deram uma... Ô, louco, gente, calma aí. O Clube dos Cinco é clássico absoluto. Não, é um clássico absoluto. Eu fui ver Clube dos Cinco lá para 2022. Muito depois de ver Lembrei de Mal. Não, mas tudo bem, é isso. Mas assim, John Hughes, Kaique, qualquer filme dele, acho que você vai adorar. Curtindo a Vida Doidado, dele, né? Curtindo a Vida Doidado, é verdade. A Garota de Rosa Shocking. Tem vários filmes, eu já vi todos. Assim, eu lembro quando eu tinha mais ou menos a sua idade, eu falei, cara, eu preciso maratonar esses filmes de high school.
É muito Sim. legal, eu recomendo o John Hughes pra você, assim. Pois anotado. Os únicos 2 filmes que eu vi dele, provavelmente até agora, foram Curtindo a Vida Doidada e Clube 5, que são os mais famosos, né, eu acho. Sim. Eu sou obcecado por filmes de coming of age, assim, é a minha especialidade, quer dizer, a especialidade que eu estou me especializando, assim. Tem muito filme que eu não vi ainda, mas tem muito filme que eu já vi. E é isso, Lemonade Mouth é esse filme completamente inspirado por Clube dos Cinco. Grande obra. Eu adoro esse filme, eu gosto muito de Clube dos Cinco. E é isso, Lemonade Mouth é a versão Disney-tificada, assim, e popizada de Clube dos Cinco com banda e com música, né? É, na verdade, um livro. Então, vem de um livro, vem de um livro de 2007, se eu não me engano, vem de antes, né? O filme é de 2011, eu acho. E é um filme perfeito, assim, né? Tipo, dentro dos limites de Disney Channel, pra mim, é o indie cult do Disney Channel, entendeu? É aquele filme que se você diz que você gosta do Disney Channel, eu vou gostar de você imediatamente. Porque eu acho que ele é muito formador de identidade mesmo, assim. É um filme que mostra esse angst do adolescente, sabe? Essa vontade de se expressar e de ser ouvido, de não sei o que lá. Então é isso, né? São 5 adolescentes que se sentem incompreendidos pela família, ou que vivem um contexto familiar complexo, assim, e difícil. Então, uma menina, ela vem de uma família indiana, mas que mora nos Estados Unidos, e o pai dela, indiano, quer que ela viva essa vida tradicional da filha perfeita, assim, passa maquiagem. Mas ela não é isso, né? Porque ela, querendo ou não, nasceu nos Estados Unidos, ela quer viver essa cultura popzinha de passar batom para ir pra escola, de vestir um vestidinho, assim, enfim, e não ser completamente acadêmico o tempo todo. Começo falando por ela, porque eu sou ela, né? Eu sou o da validação acadêmica. Mas aí vem tipo, Estela, que todo mundo na família dela é um gênio, mas ela não se sente esse gênio. E eles realmente chamam ela de, tipo assim, bora, filha, vamos fazer alguma coisa dessa vida. E daí é ela que dá a ideia da banda para os outros 3 colegas, que eu não vou sair falando um por um aqui agora, mas que, tipo, se juntam eventualmente, formam uma banda e revolucionam o mundo. Eles terminam tocando no Madison Square Garden, para quem não... Vou dar um spoiler, assim, completamente real, mas eu amo. Eu escolhi esse filme porque ele me formou, assim, eu assisti na época que ele lançou, eu acho, eu era muito criança, e fui reassistindo, e cada vez que eu assisto de novo, acho um detalhe diferente que eu amo, sabe? Amo muito. E tem essa coisa também que você pincelou aí, que é dos jovens encontrando a identidade através da música, né? Uhum. Você acha que Sim. a arte ou o seu trabalho, né, Uhum. artístico também, de atuação ou de direção agora, é uma forma de você encontrar a sua própria identidade também? Total, assim, é a forma de encontrar minha identidade. Acho que não tem outra. Mentira, claro que tem. Aí, ó, eu sou muito do workaholic, né? Na minha cabeça só tem essa área da minha vida, mas, assim, é a maior, assim, nesse sentido de me entender, assim, eu acho. É, tipo, de fato, assim, são adolescentes que vão, é verdade, que, tipo, se encontram através de sua arte, e daí tem a menina que escreve, tem a menina que canta, tem a que é responsável pelo discurso da banda de revolução, enfim. Tem os outros que estão ali porque acham divertido, e isso é a maior parte da coisa, eu acho, assim, tudo que eu faço é porque eu acho divertido. Não no momento, eu tô tentando encontrar a diversão de novo, tipo assim, a gente quando começa a fazer muito uma coisa, a gente para de achar tão divertido assim, né, mas enfim. Tipo, com certeza, a minha maneira, assim, de me entender, assim, a maneira de me expressar e de fazer minhas coisas. Eu vou me descobrindo e, tipo, quando eu tô acordado às 2 da manhã, assim, de madrugada, e daí me vem uma ideia, e daí eu escrevo, e daí eu roteirizo, e daí eu fico, super empolgado, e no dia seguinte já não gosto mais da ideia, aí eu volto, aí eu reescrevo, e daí eu sinto que a cada dia, a cada semana, eu tenho que reescrever aquela mesma coisa, assim, porque eu já tô uma pessoa diferente, sabe? Então eu gosto muito dessa sensação, assim, de ir me inventando e reinventando, me descobrindo, assim, através do que eu faço, assim, eu sinto que eu só me entendo depois que eu termino um vídeo, aí eu assisto o vídeo e falo, é por isso que eu escolhi tal palavra, é por isso que eu fiz de tal jeito. Porque quando você tá fazendo, nem sempre você tá pensando em tudo, né? Eu acho que você nunca tá pensando em todas as coisas. Eu acho que, tipo, ao mesmo tempo que eu me descubro enquanto eu faço, eu me analiso depois também, tá ligado? Porque é aquilo, né? Você tá fazendo obras, então depois você lê a obra depois de um ano, assim, leio meu livro depois de um ano e fico, meu Deus, eu escrevi isso aqui, né? É verdade. Nossa, e daí vai tomando outros sentidos com o tempo. Eu queria falar sobre, na verdade, a sua faculdade de cinema, né? Você faz Massa. faculdade
E eu queria saber como que você escolheu o curso. Foi uma coisa que te escolheu ou que você falou, não, pensou racionalmente e falou, quero trabalhar com isso? Ou foi uma coisa assim que desde o início, desde muito pequeno, né? Você falou que você viu esse filme, você era muito criança, então já estava ali na sua essência o cinema? Cara, eu acho que tava na minha essência, mas o cinema não era uma resposta muito óbvia pra mim. Eu acho que até 2021, assim, eu já tava gravando, já tava trabalhando com isso. Eu achava que eu tinha que fazer jornalismo, só porque sim, é aquele curso de comunicação, pelo menos na minha visão, assim, que era mais entendido, assim, socialmente, sabe? Tipo assim, olha, gente, vocês estão falando que eu tô fazendo jornalismo, vocês vão entender alguma coisa que eu tô fazendo. Mas, então, é isso. Aqui em Salvador, na pública, na federal e na estadual, não tem curso de cinema, né? Tem especialização em cinema através do bacharelado interdisciplinar de artes, que depois de 1 ano e meio você começa a pegar matéria de cinema, meio que isso, assim. E daí eu falei, acho que eu vou para produção cultural, porque era um curso daqui de comunicação social, com ênfase em produção cultural, que é essa coisa de muitos assuntos ao mesmo tempo, você pega muitas matérias diferentes que dá para você explorar qualquer tema. E esse era um grande problema para mim. Eu fiz um semestre disso. Tipo assim, o curso é muito rico, te forma como pessoa, assim. Tem muita aula sobre sociedade no geral, sabe? Comunidade, tudo, assim. Uma unidade de semestre que eu fiz já foi muito importante para mim, para minha formação, assim, a aula de teorias da cultura, inclusive. Mas aí, toda aula, todo trabalho que os professores passavam, eu chegava em casa e queria fazer o trabalho sobre algum filme, porque era muito aberto sempre, né? Análise de uma obra, enfim, de alguma coisa cultural, eu ia para filme, entendeu? Quando estava todo mundo falando de eventos, ou às vezes música, festivais, enfim, é muito eventos, meus colegas falavam muito de eventos, eu não me interesso tanto por eventos, daí eu sempre queria falar de filme, e daí no segundo semestre do ano, o SISU abre de novo, né? Abre uma segunda vez no meio do ano. E daí eu vi que eu só tava fuxicando o site, gente, sou curioso. É isso, né? Eu sou da validação acadêmica. Se eu soubesse que eu passaria em algum outro curso de novo, já era super divertido para mim, né? Ter essa satisfação. E daí eu vi que eu passaria em cinema na UF, lá no Rio de Janeiro, na Federal Fluminense. Aí eu fui. Tipo assim, eu. Sei lá, né? Tipo, foi menos de 2 meses assim que chegou a ideia e a execução de ir até o Rio de Janeiro estudar. E é isso, a UF é uma faculdade que tem muita gente de fora. Então, eu cheguei lá achando que eu estava fazendo uma coisa muito absurda, mas não é tão incomum, não. Assim, grande parte da minha turma era, sei lá, de São Paulo. Mas é isso, né? São lugares mais próximos. São Paulo, não sei o quê. Eu tinha um colega que era do Rio Grande do Norte. Tô falando no passado, gente, só porque eu tô trancado há uns 2 semestres. Mas, assim, eu ainda tô fazendo em teoria. É complicado, é complicado. Mas o curso de cinema em si é isso, né? Eu fui percebendo com o tempo que eu só caía nessa, o tempo todo. Na minha cabeça, eu sou muito mais do audiovisual, no geral, do que do cinema. Assim, então, sei lá, eu gosto das coisas técnicas. Tipo assim, amo editar. Editar é minha área preferida, literalmente. Sou obcecado de ficar na frente do computador editando. É, e daí, é isso, eu sempre me senti mais do audiovisual, mas aí eu fui assistindo mais filme, fui me inteirando mais das coisas, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo eu não me sinto tão do cinema por um motivo muito supérfluo, que é chegar na aula de cinema, assim, todo mundo ficar falando de Hitchcock e de sei lá quem, de não sei o que lá, não sei o que lá, e eu nunca assisti quase nenhum desses filmes. Mas eu sei que isso não é a principal coisa, mas enfim, eu me vejo mais do audiovisual do que do cinema. Mas quando der, tipo, é isso, né? Eu fico entre trabalho e faculdade, essa pessoa que entrou na faculdade já trabalhando, né? Então, às vezes, eu tenho que parar para trabalhar, o que para mim é zero problema. Eu prefiro 1000 vezes trabalhar do que estudar, com certeza. Tipo, eu prefiro estudar no trabalho, entendeu? Eu prefiro aprender sobre set estando no set, do que na faculdade em si. Mas eu gosto muito da faculdade também. E você falou dessa coisa, né, de você chegar e tá todo mundo falando sobre Hitchcock ou outros filmes antigos, assim. Qual que é a sua relação com esses filmes feitos no século passado? Você costuma assistir? É claro que você tem, a gente não vai te cobrar aqui, porque afinal, tem muitos filmes clássicos que nem eu assisti até hoje, assim. Então, a gente nunca vai ter visto todos os filmes que as pessoas dizem que são obrigatórios a gente assistir. Nunca. Então, disso eu já te tranquilizo. Em relação a isso.
Mas qual que é? Você tem uma curiosidade de assistir como referência, ou suas referências são mais recentes mesmo? Cara, minhas referências, eu acho que antes eram só as recentes, inclusive eu e minha amiga, assim, na pandemia, a gente vai muito em ligação, né? A gente sempre tá em ligação, a gente ficava, ah, esse povo que só fica postando coisa de filme antigo, preto e branco, gente, cresce, gente, sejam sinceros, vocês nem gostam disso. Passei a gostar, tipo, de filmes, de alguns filmes antigos, mas nem tantos, assim, eu acho que, no geral, sempre termina nessa narrativa do coming of age, sempre termina nas crianças virando adultas, e é isso, assim. E daí eu recentemente fui no meu Letterboxd, porque sou rato de Letterboxd, eu fui ver o filme mais antigo que eu vi, e tipo, eu acho que foi, ou foi Singing in the Rain, que é super antigo, ou foi, mas o meu preferido, entre os antigos que eu consigo pensar, é Conta Comigo, Stand By Me. Eu adoro esse filme. Adoro esse filme. E daí. Nossa, Kaique, eu adoro esse filme e assim, só queria fazer um adendo, que é o final, a frase, né, que ele fala dos amigos na infância, gente, isso me pega tanto, porque eu acho que e é Stephen King, né, assim, é uma coisa, como é que ele Sim, pode ter escrito algo tão singelo, tão lindo e emocionante? Nossa, esse é filme verdade. é muito lindo, tipo, das amizades na infância, né, ai, me pegou. Foi Aham. emotiva. Nossa, esse filme me pegou muito. E, tipo, eu assisti ele pela primeira vez, eu acho que ano passado. Eu adoro Stand By Me. E é isso, eu acho que esses são os filmes antigos que eu termino vendo. Eu, tipo, claro que não é super antigo, mas De Volta para o Futuro 1, 2 e 3. Eu já vi os três umas 3 vezes. Eu adoro esses filmes. Gente, eu acho que, tipo, a melhor peça de cinema do mundo que eu já vi, assim. Tipo, é muito bem feito. Eu adoro ver coisas bem feitas, bem pensadas, meu Deus. Então é isso, eu acho que minha relação com filmes antigos são mais essas, mas eu sim entendo a importância de achar mais umas referências mais dos primeiros filmes que fizeram aquelas primeiras técnicas. E eu vejo muito disso na faculdade, mas os cortes, né? Os professores levam muito, tipo, cenas em específico, então eu já vi muitas cenas em específicos de filmes que eu não sei nem dizer os nomes, mas, porque é isso, né, quando eu tô na faculdade eu também tô trabalhando muito, então eu não sou o melhor aluno na faculdade, eu era muito bom aluno no ensino médio, mas não na faculdade, e daí, inclusive, estava recentemente ouvindo um podcast, uma entrevista de Marcelo Caetano, que dirigiu Baby, e que eu gosto muito de Baby, inclusive. Ele falou uma coisa que, tipo, me fez me sentir tão visto, eu me senti tão feliz e tão aliviado, que ele falou que ele acredita que tem dois tipos de cinefilia, né, que é o que de acumulador, assim, que já viu todos os filmes que já existiram, e o que vê 50 milhões de vezes o mesmo filme. Eu sou essa pessoa. Gente, eu não enjoo de ver o mesmo filme, a mesma série. Percebo que isso talvez seja de família, porque minha mãe vê a mesma novela do Globoplay 3 vezes. Gente, não tô brincando, novelas. 200 capítulos. Oi? Enfim, eu acho que vem de família. Eu reassisto muito, muito, tipo, a cada reassistida eu vou reparando em detalhes diferentes, sabe? Eu acho que minha cinefilia vem muito daí. Mas é isso, eu acho que meus filmes terminam ficando ali na área dos anos 2000. Amo filmes dos anos 2000. Boa, a gente já passou pela música, agora passou pelo cinema e agora vai para a literatura, que, aliás, é outro Uhum. ponto em que você atua, né? É. Você também é um autor. Uhum. Você já lançou um livro o ano passado, né? Um aluno exemplar. E para essa Uhum. conversa de hoje, você escolheu Conectadas, da Clara Alves. Aham. Então, por que você escolheu esse livro e como ele marcou a sua vida? Cara, eu li Conectadas enquanto eu escrevia meu livro. Então, foi um livro que eu acho que foi o primeiro livro que eu peguei para ler depois de já ter escrito, sei lá, o 10º capítulo do meu livro, entendeu? Então, tipo, eu já estava mais avançado na escrita do meu, e daí foi a primeira obra que eu peguei, assim, e que, tipo, eu tava com aquele medinho de comparar e achar que eu tava no caminho errado, mas eu li e eu falei, gente, é a mesma vibe, adorei. É, tipo, é muito eu, o livro. E quando eu tava escrevendo com as exemplar, a minha orientadora é a Alba Milena, foi a Alba Milena desse livro, uma orientadora que era basicamente a minha orientadora de TCC. Sabe, aquela pessoa que tá toda semana ali com você. Eu não sei, na verdade, se TCC é assim, quando cheguei lá, mas eu imagino que seja aquela pessoa que tá te cobrando de escrever, que tá dando, tipo, comentários e tal. E a Alba Milena é a agente de Clara Alves, e, tipo, ela acompanhou a escrita do livro Conectadas também, o que é muito divertido, sabe? Então, sempre que eu tava em reunião com ela, eu ficava
arrancando informações, tipo, ai, e com que frequência a Clara escrevia? Porque, gente, esse livro foi escrito em 2 meses. Oi? Tipo, elas planejaram por muito tempo, mas ela escreveu tudo em 2 meses. Absurdo. Bom, Conectadas é um livro sobre duas meninas que se conhecem através de um jogo, tipo, de computador mesmo. Só que a protagonista, uma delas, ela se finge de menino nesse jogo, porque meninas sofrem muito machismo jogando. E eu sei como é isso, porque eu também jogo, e é verdade. Então, tipo assim, é uma premissa muito interessante de uma menina que se finge de menino, para ser respeitada ali, daí, eventualmente, ele emplaca um romance, só que sem ter a identidade verdadeira dela. Isso para mim é tão interessante, porque eu cresci com a internet, né? E a internet é esse lugar onde a gente pode ter a identidade que a gente quiser, a gente pode se fingir de qualquer coisa. Então, antes de eu ser, eu mesmo na internet, inclusive, tipo, sempre me chamei Kaique, mas eu era, tipo, conta de fã-clube, entendeu? Não era minha cara ali. Então, tipo assim, eu me identifiquei nesse sentido, de tipo assim, nossa, ali é um lugar que a gente pode falar qualquer coisa e vai sair ileso. E é assim que a gente termina levando muito hate na internet. Mas enfim, ela se conhecem ali e vivem um romance, assim, com altos e baixos, e é isso, né? Revela identidade, desrevela identidade, super divertido. Adoro esse livro. Ai, que legal. E, Kaique, com o lançamento do seu livro, né, você Uhum. foi tido como uma das vozes da geração Z. Você foi Aham. classificado dessa forma, né? Você sente Sim. algum tipo de peso por ter essa responsabilidade, ou você não encara isso como uma responsabilidade? Você Olha, encara isso com leveza? antes não era nem que eu. Tipo, esse título de voz da geração Z, eu acho que eu nunca senti tanto peso, porque eu acho que nenhuma geração Z, tipo, nem se pensa como geração Z, sabe? Sabe aquela coisa que você tá vivendo a história e daí você, tipo, não sabe o que ela tá acontecendo? Meio que isso, assim. Tipo, eu tenho certeza que minha mãe demorou, tipo, só soube que ela é geração X agora, entendeu? Tipo, ela não viveu a adolescência dela falando, olha, eu sou da geração X. Então, eu nunca senti muito isso, assim, essa pressão, mas eu sentia essa, não era necessidade, uma grande pressão, mas essa coisa de me colocar na caixinha. Era mais um dos termos, assim, que eu falava, sou geração Z. E é engraçado, porque quem me acompanha é adulto, gente. Então, tipo assim, o meu público do Instagram, por exemplo, é muito mais 24 a 35 e 35, 40, não lembro qual o número, mas muito mais isso do que 18, 25, entendeu? 18, 24. Maluco. É muito mais gente adulta me seguindo do que gente jovem me seguindo, mais jovem, assim. E, tipo, sei lá, eu nunca me senti tão pressionado com o termo geração Z, assim. Eu, na verdade, até gosto, assim. Eu lembro que quando escreveram essa mini bio para mim, a galera da minha agência escreveu, era tipo assim, é, a voz da geração Z, alguma coisa assim, sabe? Eu falei, ai, gente, calma aí, que, tipo, também um dos conceitos do que é ser geração Z é entender que é uma geração completamente diversa, né? É tipo, é essa geração que a gente entende que existem diversas visões de mundo aí. Então eu mudei para uma das vozes em vez da geração Z. Aí eu fiquei mais de boa. Mas enfim, eu acho que eu não sinto tanto essa pressão, não, por ser geração Z. Eu, na verdade, gosto de me entender como parte disso e entender quais são as implicações disso, porque é isso, né? O termo vem de pesquisas científicas, e as pesquisas científicas têm os pontos ali muito certeiros na ciência. Então é muito legal se, tipo, entender sobre si mesmo a partir disso. Você mesmo comentou que um dos pontos que o livro toca é essa das personalidades que a pessoa cria no mundo Sim. real e no mundo virtual, né? Uhum. Você parece um cara muito autêntico, né? Algum momento Uhum. você teve essa coisa, eu vou criar aqui uma persona, ou você consegue ver algumas diferenças assim que talvez não sejam intencionais, mas que existem quando você está gravando um vídeo e quando você está com a câmera desligada, assim. Véi, entre 2020 e 2021, com toda certeza, assim. Eu acho que, na verdade, quando eu paro pra pensar agora, desde a primeira fala, uma das falas iniciais desse episódio, que é durante a pandemia, todo mundo foi procurar saber saúde mental, talvez não tenha sido só comigo, de fato, mas eu tava vivendo numa bolha completamente descabível à realidade de um adolescente comum, né? Que é dentro de casa, todo o santo dia, todo momento, com a minha mãe e com a minha irmã.
que são mais velhos do que eu. Óbvio que minha mãe é mais velha do que eu, enfim. E daí, é isso, eu acho que, tipo, o contato que eu tinha com meus amigos era virtual, assim, sendo completamente eu não era a Raíssa se fingindo de outra coisa, assim, mas é aquela coisa que nos vai descaracterizando, sabe? A gente vai se perdendo um pouco do jeito de falar, do jeito de interagir. Tipo, quando acabou a pandemia, eu voltei a interagir presencialmente, eu acho que tinha essa. Não lembro também, né? Porque foram tempos traumáticos, minha cabeça apaga memórias. Mas eu acho que teve essa coisa do estranhamento, assim, de como fala. Desde eu não, em primeiro lugar, não consigo ver vídeo meu dessa época. Completamente absurdo, não existe. Tipo, é isso, eu me vejo descaracterizado ali, sabe? Eu me vejo muito vazio, assim. E também porque milagre eu passar o podcast inteiro sem falar do meu perfeccionismo, né? Que é falei entre linhas, mas é a minha maior trama assim na minha vida, né? Tipo assim, sou muito perfeccionista e ultimamente só tenho ouvido podcast. Gente, sou muito consumidor de podcast. Só tenho ouvido podcast sobre isso. E tipo, ouvido sobre isso, lido sobre isso, visto vídeo sobre isso. Que eu tenho entendido que assim, quando você é muito perfeccionista, assim, eu acho que o que você tende a fazer é tentar transformar o que você faz em algo feito por outra pessoa, assim, sabe? Tipo assim, você sente que o que você faz de forma genuína e autêntica não é o suficiente, então você vai tentando se botar, assim, num outro lugar. Meus vídeos da pandemia são completamente, assim, demoraram de parar de ser assim. Eu acho que atualmente que eu tô conseguindo fazer coisa que tem minha cara, mas, nossa, eu botava, assim, umas máscaras, assim, botava umas personas, e, tipo, não personas de mais legal, eu acho que era personagem mais plastificado, era personagem mais apresentador de programa, e o programa não foi meu, assim, que criou, sabe? Eu cheguei lá para apresentar, falar palavras, eu falava palavras. Muito bom. E agora, Kaique, eu queria ir para uma pergunta um pouco fora, assim, mas ainda falando de você, né? Eu quero saber mais de você, porque você é uma pessoa muito interessante. Que bom! E pegando o gancho de uma coisa que você citou já durante a faculdade, né? Que você falou que você foi para o Rio de Janeiro e que tinha muita gente de São Paulo, uma pessoa só do Rio Grande do Norte. Uhum. Eu queria que você me falasse como que é ser um influenciador, escritor, ator, um artista, né? Fora do eixo São Paulo, Rio de Janeiro. Que a gente sabe que as pessoas consomem muitas figuras desses estados, né? Mas como é que é para você, se você sente que é necessária uma presença maior de jovens de outros estados, que não esses de dois eixos super padrão, né? Digamos assim. Muito boa pergunta, assim. Eu acho que tem essa coisa, né? Eu me mudei para o Rio, mas não a trabalho, foi a estudo, e é engraçado, porque eu cheguei lá e eu fiz tantas viagens para São Paulo. Gente, eu peguei o ônibus Rio-São Paulo tantas vezes, porque as coisas apenas, tipo, os convites chegam quando você tá lá. Eu não sabia, não sabia que era tão verdade assim. Eu era meio desacreditado, mas isso existe, isso acontece. E, tipo, é isso, assim, eu sou essa pessoa que, sei lá, eu cresci muito americanizado, né? Eu cresci vendo filme gringo, ouvindo artista gringo, não cresci ouvindo música brasileira, sabe? Eu não cresci ouvindo, tipo, esse brasileiro imaginando aqui, entendeu? Então, e é isso, né? Muita xenofobia internalizada aí também, né? Tipo, aquela coisa de enxergar como menos. Daí, tipo, a própria cultura. E daí, tipo, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, foi essa coisa, tipo, não só quando eu cheguei lá, mas quando eu fui furando minha bolha no geral, né, na internet e tal, mas quando eu cheguei lá foi de forma mais palpável, assim, tipo, caraca, eles têm muito sotaque, o carioca fala chiando, tudo, que agonia. Tipo assim, e entendendo, assim, sabe, como, tipo, tudo que eu sou, assim, vem de algum lugar, sabe? Como Kamala Harris diz, eu existo no contexto, tá ligado? Tipo assim, não caí de uma árvore. Então, tipo, quando eu paro para pensar na presença de pessoas como eu assim na internet, é muito pequena. Não pequena de presença, eles existem. Todo mundo tá ali, né? Quem não está, quem não tem o celular na mão. Mas a divulgação, né? A notoriedade, a fama, tá ligado? Eu tava num evento essa semana, fizeram a mesma pergunta e quem eu deixei para responder, Tiamar. Eu deixei para Tiamar responder. E Tiamar respondeu lindamente. Assim, ela falou que ela enxerga que tem muito esse problema de reconhecimento das marcas e
e tal, e, tipo, é isso, né? Aquele pacto, tipo, da branquitude e também do patriarcado, e etc, 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 de gente dos iguais vão manter dinheiro entre os iguais. Então, isso acontece. Mas também acontece muito do público, né? De não aceitar sotaques diferentes, de não aceitar realidades diferentes. Grande coisa, assim, da arte é que você tá o tempo todo colocando, tipo, pautas novas e tirando das profundezas e botando na superfície algumas coisas que as pessoas não falam tanto, isso é desconfortável, né? E na internet ninguém quer ser desconfortável. Eu, por exemplo, na pandemia só queria assistir Glee e Modern Family, que era minha série desconforto. Eu não queria ser provocado. Então eu entendo de onde vem essa falta de notoriedade e vem da riqueza mesmo, assim, vem da riqueza de conhecimentos e visões de mundo diferentes, tá ligado? Tipo assim, a gente tem nossas visões de mundo e tá perdendo o que não tá vendo. Então, tipo, eu percebo que eu mesmo, assim, as pessoas que eu conheço, assim, que são nordestinas, estão lá em São Paulo agora, tá ligado? Tipo, eu tenho meu conterrâneo Irezinho, que é baiano, eu sou obcecado nos vídeos dele, e ele tá morando em São Paulo. Tem os do programa, que são super famosos entre os Gen Z, que é a Sofia Santino, Pablo Tonetti, Pablo Tonetti não é do programa, mas enfim, eles são amigos, assim, que se mudaram para São Paulo, então existe esse êxodo, né? Existe essa concentração por lá, e quando eu fui para lá, eu percebi, eu fui para São Paulo várias vezes, mas eu gosto muito de estar aqui. E eu acho que tem uma diferença, assim, entre você... não falando dessas pessoas em específico, né? Falando num geral, assim, ser uma pessoa que tem um trabalho mais cara a crachá, sabe? Um trabalho mais, olha, eu vou fazer isso, isso, isso e isso, e pronto, acabou, e você ser artista. E quando você é artista, infelizmente, você tem que estar muito em contato com sua subjetividade, com suas individualidades. Então, quando eu tô aqui em Salvador, eu me sinto muito mais criativo. Isso é um fato. Me sinto muito mais criativo quando eu tô em Salvador. E olha que eu fui pro Rio para estudar cinema. No Rio, eu tô entre colegas de cinema, entendeu? Mas não é com eles que eu me sinto criativo, entendeu? Desculpa, colegas. Mas, tipo, amigos do Rio, desculpa. Mas não é, tipo, quando eu tô lá que eu me sinto mais inspirado, sabe? Para criar. Quando eu tô lá, eu me sinto mais no meio, apenas. Só. E isso tá no seu livro também, tem muito de Salvador, né? Então, Uhum. para você, o quanto é importante valorizar as suas raízes? Muito, muito importante, assim, o livro se passa em Salvador e o livro é isso, né, eu quis escrever do que eu sei, então eu escrevi sobre validação acadêmica, sexualidade, e escrevi que se passando na cidade onde eu cresci, né, eu precisava ter riqueza de detalhes, eu não ia ter riqueza de detalhes de, sei lá, de Roraima, eu ia ter de Salvador, tá ligado? Então eu escrevi a história se passando em Salvador, e, nossa, foi super legal, principalmente porque eu implorei pra editora para fazer o lançamento do meu livro aqui. Então, tipo, eu abdiquei de fazer 2 lançamentos no Rio e em São Paulo para fazer aqui. O que, tipo assim, ponto de vista mercadológico, deixa de ser burro, Kaique, mas eu não queria fazer lá, não. Eu queria fazer aqui. E daí, tipo, a recepção, gente, não tem igual, sabe? As pessoas que leram o livro, tipo, eu lancei o livro aqui, e daí, tipo, o clube do livro da livraria onde eu lancei, no shopping aqui, escolheu o meu livro do mês, como o livro do mês. E daí, tipo assim, eu falei, gente, posso ir só pra ouvir? Aí eu fui pra falar, muito, porque eu sou tagarela. E daí eu cheguei lá e fiquei ouvindo eles falando sobre cada detalhe de sotaque e ônibus. Eu botei linhas de ônibus específicas, eu botei bairros específicos, eu botei tipo, dialetos específicos que quem é de fora, tipo, lê o livro, passa despercebido por aquilo, mas quem é daqui pega, entendeu? Um vu que não é um viu, entendeu? Ao invés de a gente estar falando viu, a gente fala vu, às vezes. Aí quem passa acha que é um erro de digitação, mas nem é de verdade. E daí eu gosto muito dessa recepção, sabe? Tipo, foi lindo aquele momento com o clube do livro da livraria ali, tipo, sei lá, umas 15 pessoas, tipo, falando sobre cada detalhe que eles acharam de soteropolitano naquele livro. E a literatura é uma coisa que te interessa, assim, a longo prazo? Você se vê escrevendo mais livros? A minha orientadora me cobra todos os dias, mas eu não me vejo escrevendo tantos livros, não. Eu acho que eu me vejo escrevendo muito roteiro, entendeu? Então, tipo, tipo, não me vejo escrevendo tantos livros, porque, gente, escrever livro, não que o roteiro não dê o mesmo trabalho, né? Mas assim,
Gente, meu Deus, eu passei de 2021 até 2024 escrevendo esse negócio. Tipo, isso não existe. Claro que não foi sem parar. Eu, na verdade, só comecei de verdade em 2023. Eu fiquei um ano escrevendo um capítulo por semana pra mim, que não tenho a mínima constância com nada que eu faço. Tipo, foi absurdo. Daí é isso. A literatura é um espaço, tipo, muito interessante de se estar, mas não o maior na minha cabeça no momento. E eu acho que nos próximos 10 anos também não. Tipo assim, nos próximos 10 anos eu posso lançar um. Mas roteiros eu vou provavelmente estar escrevendo o 50º, entendeu? É isso. Bom, estamos ansiosos aí pelo seu roteiro. Que tipo de roteiro? É sempre o Coming of Age, assim? É sempre o Coming of Age. Sempre será. Gente, Ai, mas esse gênero é perfeito. e dá pra explorar tanta coisa. Tipo, terror pode ser Coming of Age, drama, romance, sabe? Mistério. E não que eu vá escrever algum desses, eu vou sempre focar no drama, gente. Aqueles escritores e diretores que falam, gente, eu não quero que nenhuma obra minha se pareça com a outra. Todas, não que vá se parecer, mas todas as minhas vão seguir a mesma lógica até eu cansar. E eu não acho que eu vou cansar tão cedo, porque eu me interesso demais. Sabe aquelas coisas que você não se vê mudando tanto? Mas é isso, né? Aos 25, talvez eu fale, gente, até parece, eu tô só no terror agora. Não sei. Eu nem assisto filme de terror. E você já assistiu a um filme que eu amo de Coming of Age, chama Quase 18, com a Hailey Steinfeld? Ainda não! Olha, eu já assisti alguns de Hailey Steinfeld, eu já assisti aquele The Edge of 17. Esse aí! Esse? Tá, na minha cabeça Quase 18 era outro. Não, eu gosto desse. É maravilhoso, não é? Eu gosto de The Edge of 17. E, tipo, agora sim, ele tá sempre nas listas de Coming of Age, só que eu veria ele também muito como outra coisa, assim. Eu veria muito como um filme de... Claro que é um Coming of Age, mas sei lá. Tipo, quando eu penso em Coming of Age, assim, eu penso muito em alguns, assim, eu pensei As Vantagens de Ser Invisível, para mim o filme é o Coming of Age dos Coming of Ages. Eu penso em Stand By Me porque é filme de criança, é um filme de criança. Tipo, para mim Stand By Me é irmãozinho do Turma da Mônica Laços, Turma da Mônica Lições, entendeu? Amo. Eu gosto muito de... deixa eu pensar. Eu adoro falar sobre, tipo, ficar jogando vários nomes. Amo Little Miss Sunshine como um filme de família, mas que é focado na menininha. Então, Coming of Age. E nos irmãos. Pelo amor de Deus. Outros filmes, tipo, Juno, Quase Famosos. Nossa, tenho certeza que eu tô deixando vários passarem agora. Nossa, Quase Famosos é outro excelente. clássico. Eu amo esse, e as pessoas não falam desse tanto. Subestimado. E também é tão sobre jornalismo, né? O que é muito, muito sim, e é tipo... Eu sou obcecado, na verdade, por histórias que, tipo, o protagonista se vê num outro... Tipo, se enfia no outro mundo do nada e ele não tem ideia do que é aquilo. E, tipo, como eles conseguem fazer parecer que aquilo realmente, tipo, está acontecendo a todo momento. Tipo assim, não são cenas quebradas. Tá tudo acontecendo toda hora, entendeu? Parece que eles estavam vivendo ali, documentou. Eu adoro isso, acho isso fascinante. E, tipo, Quase Famosos esse filme que o menino do nada se vê num lugar... Tipo, é tipo A Viagem de Chihiro, pra mim é a mesma coisa. Pra mim são filmes irmãos, aqueles nada a ver. Mas, tipo, é aquela coisa de, do nada, você tava vivendo na sua casinha lá, no seu mundinho, e do nada você vai pro mundo das bandas de rock, etc, tá ligado? Muito massa esse filme, adoro. E é isso, Lemonade Mouth, que é o meu filme, assim, são os 5 se encontrando num mundo, tá ligado? Então, tipo, se o filme seguisse a visão de cada um, também funcionaria, entendeu? Tipo, se escolhesse um pra seguir, ia funcionar muito, entendeu? Se fosse o artista lançando a carreira solo dele, ia funcionar. Não ia ser tão poderoso assim, mas ia. E eu gosto muito de filmes assim, sabe? É isso. Que é inesgotável, né, o Coming of Age. Você citou uns 10 e cada um é diferente em sua forma, né? Sim, tipo, não necessariamente precisa seguir ensino médio, sabe? Não necessariamente precisa seguir faculdade. Pode seguir apenas uma busca a um corpo morto, que é Stand By Me, tá ligado? Então, tipo assim, dá pra explorar muito. E Boyhood, que é o Coming of Age dos Coming of Age, na verdade, também, né? Que eu demorei muito, gente. Sabe aquele momento que você se pirraça, tipo, você fica se privando de assistir alguma coisa, porque você sabe que depois que você assistir aquilo não tem volta? Tipo, não vou poder assistir pela primeira vez de novo. Eu fiz isso com Boyhood, eu adiei muito assistir, mas eu assisti finalmente.
E é O que muito você bom. achou? Eu amei. Tipo assim, é um filme de 2 horas e 40. Eu não tô acostumado a assistir filmes Eu sou Gen Z, querendo ou não, gente. Eu vou me limitar a filmes de 1 hora e meia em muitos momentos. A minha atenção, ela é um pouco quebrada. E daí, Boyhood é esse filme de 2 horas e 40 que eu não senti o tempo passar, assim, necessariamente. Assim, eu gostei muito, e o conceito é absurdo, né? Gravar todos os anos 15 minutos de filme, 10 minutos de filme e juntar tudo. Que isso, gente? Como eles tiveram tanta confiança de que ninguém ia desistir, assim, sabe? E a menina quase desistiu, né? Eu fiquei ouvindo podcast dizendo que a menina quase desistiu, mas o diretor convenceu ela de continuar. Enfim, tão divertido isso, gente, as histórias por trás dos filmes. Se duvidar, é até mais divertido do que os próprios filmes. Eu gosto que em cada episódio sai uma lista gigante de ótimas referências para quem quiser se aprofundar nos temas que aparecem na conversa. Daqui a pouco a gente volta para resumir tudo isso no diagnóstico final. Mas antes, a gente queria contar que você que está ouvindo pode levar um livro, um disco, um filme para sua empresa. Exatamente. A gente tem um formato offline, no mundo real, com rodas de conversas e dinâmicas de integração em empresas a partir do livro, disco e filme que marcaram a vida das pessoas. É um jeito diferente e leve de conhecer mais sobre quem trabalha com você. Afinal, a gente sabe melhor do que ninguém que dá para contar muito da história de uma pessoa a partir das suas obras favoritas. Então, se você quer levar um LDF para sua empresa, entre em contato com a gente pelo Instagram, @umlivrodiscofilme, ou pelo e-mail, umlivrodiscofilme@gmail.com. Vai ser um prazer falar com vocês. Agora vamos voltar para a conversa com o Kaique. Afinal, é hora do diagnóstico. E agora, Kaique, é a hora que a gente faz o diagnóstico, né? Você já falou pra gente que você ouviu aí uns episódios do nosso podcast, então você já sabe. Eu esqueci que a gente ia chegar nesse momento. Eu não estava preparado. Que bom, porque eu já achei que você estava já se preparando aí para ouvir. Bom, a gente ficou aqui se preparando durante a nossa conversa, que foi deliciosa. Muito obrigado pelo seu tempo desde já. E eu queria começar falando que eu te vejo como uma antena que capta tudo ao redor. Tipo, você é jovem, você é vivaz, você tem muita energia e você é muito criativo. Então, você é eu te vejo assim, sabe? Tipo, que massa! Como uma antena que quer captar tudo, que quer criar e deixar uma marca no mundo, assim. E faz isso de uma forma leve, com um sorriso no rosto. Gente, vocês não estão vendo, o nosso ouvinte não estão vendo a conversa, mas o Kaique, ele sorriu o tempo inteiro. Então, você é muito apaixonado, assim, por tudo que você faz e fala. Então, eu acho que... E esse tipo de antena, né, que eu digo, também capta energias boas e resultados positivos, frutíferos, né? Então, eu te vejo muito como esse tipo de pessoa, assim. O que você acha, Diego? Eu amei. Assino embaixo do seu diagnóstico e ainda faço um adendo. Eu estava ouvindo o seu podcast esses dias, né, preparando essa conversa aqui, e eu ouvi o seu episódio que você fala dos 20 anos, e você fica em crise porque agora você tem 20 anos, você não pode mais ser chamado de garoto prodígio, né? Então, o que vai acontecer? Só que eu vou te adiantar o que vai acontecer, Kaique. Você talvez não seja mais garoto, mas prodígio, eu tenho certeza que você vai continuar sendo. Eu fui até procurar o significado de prodígio aqui no dicionário. É a pessoa que apresenta alguma habilidade ou talento fora do comum. Excelente. E você tem essa habilidade de comunicação, essa vontade de aprender. Você falou várias vezes da validação acadêmica que você persegue. Isso não é porque... não é um perfeccionismo, é porque você está sempre disposto a aprender, sempre interessado. A se aprimorar, né? Então, prodígio, você nunca vai deixar de ser, Kaique, já te adianto. Gente, que diagnóstico, adorei, sério. Nossa, eu esqueço que eu tenho o Superestimado, é o podcast, né, tipo, é um podcast que eu fiz assim, do nada, eu tava lá no Rio de Janeiro, aí eu tipo assim, eu falei, e se eu fizesse um podcast? Aí eu falei, agora eu vou lançar toda semana, não lanço toda semana, eu acho que tem 8 episódios lá, mas eu tô gravando episódios sem postar por enquanto, porque daí eu vou juntar 10, e daí eu vou lançar por 10 semanas, e daí eu não vou parar mais, entendeu? Aí é uma coisa que eu tô fazendo. Mas eu tinha até esquecido sobre esse episódio que eu falei de ter medo de não ser chamado mais de garoto prodígio, porque é muito verdade, assim, eu percebo que outras pessoas que seguem na mesma linha que eu, assim, tipo, de ter ganhado alguma plataforma
nessa idade, assim, em outras proporções. Por exemplo, Olivia Rodrigo, a maior cantora da geração Z até o momento, assim, não a maior, enfim. Ela tem uma música chamada Teenage Dream, né, o sonho americano. Ela falou, tipo, meu Deus, gente, isso eu já fiz tudo que eu já tinha pra fazer, assim, já pegaram tudo aí. Mas eu fico feliz de ouvir que vocês me definem como uma antena prodígio. Aí, ó, uma antena prodígio, eu adorei. É um captador, né? Uma pessoa que capta tudo ao redor, assim. Que bom que você gostou, porque a gente também adorou. Sim, adorei. Como eu falei, vamos nos falar muitas mais vezes aí ao longo da sua carreira, que vai ser vasta e prolífica. Amo. Com certeza. Amo. Adorei, gente, adorei o podcast e vou correndo ouvir os de Maeve Jenkins e os de Lázaro Ramos e etc. Tô empolgado. Eu adorei esse conceito de podcast, de verdade. E você que chegou até aqui, faça o mesmo que o Kaique. Dá uma olhada nos episódios anteriores, eu tenho certeza que você vai ver algumas das suas obras favoritas comentadas pelos nossos convidados. Segue a gente no YouTube, no Spotify e no Instagram para não perder nenhuma das próximas atrações. O papo de hoje foi ótimo e os próximos também estão caprichados. Temos mais 2 episódios antes de finalizar a temporada e te esperamos aqui. Até já já! Um livro, um disco, um filme é uma criação de Diego Olivares. A direção de conteúdo é minha e da Bárbara Demerov. O Guga Gessulo, a Jéssica Stuck e a Tamires Viana se revezam nos episódios, contribuindo com as entrevistas e brilhando nas análises finais. A Priscila Penha cuida do nosso marketing digital e da estratégia nas redes sociais. E a Lívia Colino é quem faz a identidade visual e as artes da nossa plataforma. Se você ouviu até aqui, deixe um comentário. A gente vai adorar saber o que você achou desse episódio. E você também ajuda muito um LDF se compartilhar nosso conteúdo com quem pode gostar e também avaliando com 5 estrelas nosso podcast no Spotify. Brigadão, um abraço e até o próximo episódio.